para fazer nosso primeiro contato com a Alexandra Maia. Vamos aguardar aqui, já está sendo feita a conexão. Olá, Alexandra, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Paulo. Tá tudo bem, graças a Deus. Queria te parabenizar aí pela iniciativa desse programa super bacana, criativo, que é a sua cara. E também agradecer por ter me convidado para participar. Foi uma honra. Ah, que bacana. Eu é que fiquei muito feliz de ter aceitado. Não foi fácil não, né? Tive que dar uma... E acho que vai ser muito bacana essa live. A gente vai ter muita coisa para conversar, até porque nem todo mundo conhece um pouco do tema da nossa live hoje. E eu acho que isso vai ser bem legal, você passar para as pessoas que a astrologia não... Acredito eu que não seja só os horóscopos que a gente está acostumado a ler. Tem muitas coisas mais além. Então, Alexandra, para começar, o que é astrologia? Pois é, você tocou num ponto interessante, porque muita gente fala assim, mas qual é o seu signo? Sou leonino. Mas, como é que é o signo de leão? O signo de leão é extrovertido, expansivo, gosta de estar diante dos holofotes, tem um brilho natural. Aí a pessoa diz, mas eu sou super tímida, né? Eu não me identifico com nada disso. Por quê? Porque, na verdade, o mapa natal, né, o mapa astral, que é calculado a partir da sua data de nascimento, do seu horário de nascimento, do local que você nasceu, ele vai mostrar ali um milhão de características suas, né, que vão dando subtons a esse sol em leão, né? Então, assim, a astrologia ela não se resume ao seu signo solar, né? Ela não é horóscopo, é diferente. As pessoas fazem essa confusão. Quando você tem um mapa astral, você vai observar como é que a pessoa ama, que é a Vênus dela no mapa, como é que são as atitudes dessa pessoa, que é o Marte dela no mapa, como é que ela se posiciona profissionalmente, aí você vai ver a casa 10 da pessoa, enfim, outros aspectos do mapa dela, né? E aí a pergunta que você me fez, o que é a astrologia, né? A astrologia é um conhecimento que vem encantando aí as civilizações, desde os assírios, dos caldeus, mesopotâmios, lá atrás, né? Eles já observavam o céu e faziam uma correlação com os eventos celestes e os acontecimentos aqui na Terra. Então, a astrologia é o estudo da relação dos corpos celestes, dos fenômenos celestes, com aquilo que acontece nas sociedades, na natureza, na vida individual de cada um de nós, entendeu? É essa correlação. Então, assim, a relação do signo com a astrologia é muito pouca. Não, os signos, né, são as energias, né, Aham. na verdade, assim, cada um de nós tem um signo, né? Cada um nasceu no De mês acordo e com vai ter isso. um signo. Mas, assim, a relação desses corpos celestes, do nosso Sol, na verdade, é o nosso signo. Entendeu? Então, Ah, onde ele tá. cai no nosso mapa, ele vai falar do quê? Da nossa consciência, da personalidade, da maneira como a pessoa se coloca, entendeu? Do brilho, dos talentos, tudo isso. Então, a astrologia, na verdade, ela quando foi criada, né, lá atrás, ela veio de uma observação de que, por exemplo, até hoje a gente tem isso, né? Para quem trabalha aí com partos, né, para quem está grávida, observa o quê? Quando vai ter neném? Se a lua está cheia, não é isso? Justamente. Pois é, a lua cheia também é um indicador do quê? Dos momentos que as pessoas têm crise de loucura, né? Por isso, lunáticos. A palavra lunático vem daí. Hum. Porque Mas, assim, ela engraçado que a Lua, para mim, ela traz uma energia diferente. Eu não sei se é isso, é para todas as pessoas ou não. Mas, assim, sempre quando tá em Lua cheia, né? Não sei por quê. Eu tenho um astral diferente, melhora meu ânimo. Também tem a ver com astrologia, as fases da Lua. com certeza. Então, por exemplo, se você tem num ciclo, né? Num período que você está com a lua nova, é um período que você tem para, por exemplo, você quer começar um projeto, né? Você queria começar esse projeto aí que você implementou. De entrevistas. Então, na lua nova, você vai analisar as possibilidades, verificar como é que você vai fazer isso, o cenário e tal. Na lua crescente, você vai começar a jogar as sementes. Na lua cheia, você divulga o teu projeto, ou então bota ele para rolar. E na minguante, você verifica aquilo que não deu certo, aquilo que você não quer mais, e você recolhe para que no outro ciclo de lunação, que é no próximo mês, você faça todo esse processo de novo, entendeu? Agora, Bacana. como você falou um negócio interessante, né? Você falou, na lua cheia eu me sinto mais animada e tal.
Assim, é lógico que para as pessoas que estão em equilíbrio, né? A lua cheia é um momento de publicidade, é um momento de. É legal para você divulgar eventos, é legal para, por exemplo, para começar coisas, botar a cara na mídia, por exemplo, é um bom momento. Não é na lua minguante que está tudo meio apagadinho, sabe? É na cheia. Né? Então, você observar essas fases do... Até o negócio de cabelo, né? Que a gente fala, às vezes, aí brincando. Mas na lua cheia, se você quer encher o cabelo, é na cheia. Se você quer fazer depilação e não quer que seu pelo nasça tão cedo, é na minguante. Aí, Então, a astrologia estabelece essas relações. verdade, eu devia ter te consultado antes de iniciar o projeto. Olha só. Pois Mas, é, e até tem uma área da astrologia que é super bacana, que é uma astrologia feita para você, por exemplo, você quer abrir uma empresa, né? Então você pede para o astrólogo verificar qual é a melhor data para que você abra aquela empresa. Para que ela possa dar lucro, para ela ter visibilidade, entendeu? Você quer lançar um programa. Você faz um mapa para você estrear naquele dia, naquele horário. bacana, bacana. Como você E deve ter visto hoje, se hoje o dia estava a favor da sua live ou não. óbvio que eu Quando eu te olhei. convidei, eu te dei umas datas que a gente tinha disponível, né? Com certeza você deve. Não, deixa eu dar uma verificada aqui qual é a live que eu vou. Né? E assim você fez. Sim. Sim, eu fiz. Eu olhei e hoje o Sol está a 20 graus de Gêmeos, que é onde eu tenho meu Mercúrio, que é a comunicação. Então, ele está iluminando a minha comunicação. Então, eu vou falar com melhor clareza, né? Vou poder explicar melhor. E aí eu falei, opa, é aí mesmo que eu vou escolher. Dia 10, 18 horas, bem legal. É. Alexandra, a gente pode colocar a astrologia como uma ciência? Não, a astrologia ela não pode ser considerada uma ciência, né? Embora algumas pessoas digam isso, eu não vejo dessa forma. A astrologia, ela é uma chamada pseudociência. Por quê? Porque para você considerar alguma coisa como ciência, você tem que botar aquilo ali à prova do método científico, né? Isso veio desde a da idade moderna, né? Com o pensamento do Descartes, a época do racionalismo, né? Então, foi criado ali os métodos, os passos da ciência. Então, se você não consegue classificar, por exemplo, a astrologia, você pode criar hipóteses, mas você teria que provar, testar, pesar. E você não tem como fazer isso com a astrologia. Né? Era uma linguagem simbólica, subjetiva. Ela funciona, mas você não tem como provar que... Quer dizer, você tem como provar que ela funciona, por exemplo, você fazendo 1 milhão de mapas e aquilo dando certo. Né? As pessoas se identificando com aquilo e os eventos que você faz previsão também ocorrendo. Mas você não tem como testar numa linguagem científica. Ela não passa nas fases do método científico. Então, ela não pode ser considerada como uma ciência. Justamente essa, né? Quando a gente estava falando, quando você estava explicando, eu estava tentando, né? Porque, assim, a gente tem comprovações dentro do que se é desenhado, né? Quando você passa o mapa astral para as pessoas, quando você, acredito eu, né? Orienta as pessoas sobre o mapa dela, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, acredito que funcione. Eu acompanho que você todo dia publica lá, né? Como é que está aquele dia hoje? Está favorável para o quê? Para não estar, né? Normalmente costuma ser certo. Às vezes eu até comento aqui em casa. Então, assim, mas justamente esbarra nesses processos da comprovação científica, né? Para se tornar uma ciência. Porque você não tem como, por exemplo, medir a energia. Aí você fala, é a interferência dos astros na nossa vida, na nossa sociedade. Mas como é que se mede essa interferência? Pô, que energia é essa, né? Você não tem como medir isso de uma forma científica. Então, ela não é considerada uma ciência. Mas é uma linguagem simbólica que funciona, né? Até porque ela é baseada em arquétipos, que são as imagens do nosso inconsciente coletivo, né? Das nossas emoções, elas estão ligadas a, por exemplo, os mitos, que a astrologia ela envolve vários saberes, né? Ela envolve a mitologia, um pouco da astronomia, um pouco de geometria, né? Psicologia. Então, quando você não estuda só o desenho do mapa e os símbolos que estão ali, né? Mas você vai estudar uma coisa que está além daquilo ali, que é uma linguagem subjetiva. Porque cada um de nós tem representações simbólicas no seu inconsciente. Né? Então, você vai em cima daquilo ali fazendo uma leitura, né? Da mesma forma que a metáfora, da mesma forma que uma parábola, né? Você vai ler uma linguagem que você precisa decifrar para acessar aquela pessoa. Mas o que você acredita? Que o mapa de nascimento de uma pessoa é a fotografia do céu
no momento que ela nasceu. E ali tem um mapa da vida dela, que, lógico, não vai se realizar como se fosse uma coisa já premeditada, né? Como se fosse uma coisa, como é que eu vou dizer, fatalista, né? Não é isso, ali é um potencial que você tem. Então, só para exemplificar, né? Por exemplo, se você tem um aspecto de Marte e Plutão no mapa, é um aspecto que é uma ação Marte e Plutão fria, transformadora, incisiva, bem pontual. Né? Esse posicionamento pode estar no mapa de um assassino serial killer que corta uma pessoa com muita frieza e de um grande cirurgião. Agora, como que você vai usar aquilo ali depende do seu nível de consciência. A mesma coisa no mapa de Gêmeos. Aí você fala, pô, a pessoa nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma mãe, né? E aí como é que pode ser um diferente do outro? Cada um vai viver aquilo de uma maneira, né? E é interessante, tem pesquisas que dizem que gêmeos criados separadamente têm mais convergência no significado dos mapas do que gêmeos criados no mesmo lugar. Porque talvez a necessidade de se individualizar, né? De dizer que elas são diferentes. O ser humano tem isso, quer ser único, né? Não quer ficar se replicando, né? Então a gente tem essas coisas do nosso ego também. É bacana porque muitas vezes as pessoas acham que fazer uma consulta a nível de astrologia, né, vai determinar o destino dela, né? Mas não, ela não determina o seu destino, mas ela aponta os caminhos que você deve, que talvez você vai alcançar o sucesso se você seguir essas informações, o que a astrologia está passando, né? Exatamente, porém, exatamente isso. A pessoa vem, às vezes, para consulta achando que você vai resolver a vida dela, ou que você vai dizer o que ela tem que fazer. E não é esse o papel de um astrólogo, né? Na verdade, você tem ali previsões, né, que são indicações, são caminhos, e você dizer, você está com um trânsito, por exemplo, de Saturno, que é um trânsito de maior rigidez, disciplina. Então, o que você vai dizer para a pessoa? Se você começar alguma coisa de uma maneira muito solta, muito largada, sem disciplina, sem pontualidade, sem seriedade, a coisa tende a não funcionar. Não é dessa forma, não é esse o caminho, sabe? Então você vai dizer como é que tem que qual é o caminho das pedras, né? E não ficar decidindo coisas pela pessoa. Entendi, muito bom. No início a gente chegou a comentar, mas vamos voltar para esse tópico que eu acho que é bem interessante, né? Como é a astrologia além do horóscopo, né? Que as pessoas estão, normalmente elas só leem o horóscopo, não sabem muita coisa além disso, né? Como é a astrologia além do horóscopo? Então, Paulinha, assim, como eu tinha te falado, né? As pessoas costumam confundir o horóscopo, né, com o mapa astral. Mas se você pega somente a energia, por exemplo, do seu signo solar, você vai ter ali características comuns a várias pessoas. Mas se você for compondo, né, por exemplo, no seu caso, por exemplo, que eu estou com o seu mapa aqui. Então, você é um leonino, com o sol na casa 5 do mapa, que é uma casa de talentos, né, uma casa de criatividade, ascendente em Áries e a lua em Sagitário. O que significa? Traduza, né? Traduza. Então, assim, você tem Sol e Leão, ascendente em Áries e Lua em Sagitário. São 3 signos de fogo. Então, assim, dizer que você é uma pessoa calma, paradona, né, que fica vendo Netflix o dia inteiro, não tem nada a ver, né? É uma pessoa cheia de energia, cheia de gás, entendeu? Inquieta, sempre criando coisas, sempre pipocando coisas, né, na cabeça. Entendeu? Então, assim, você começa as coisas de uma maneira incisiva, se atira naquilo, é corajoso, uma pessoa audaciosa, sabe? Não é uma pessoa de ficar se encolhendo, se escondendo, não é tímido, sabe? Não é uma pessoa que tem uma energia própria, né? E assim, o seu Sol, o ascendente e a Lua, tanto em signos de fogo, mostra que existe uma coerência entre o seu jeito de ser, a sua maneira de se expressar, a forma como os outros te veem, e a sua maneira de sentir. Porque tem gente que, por exemplo, tem um signo solar, tipo o Pedro, meu filho, tem um signo de Escorpião, mas tem um ascendente Sagitário. Então as pessoas podem ver o Pedro como uma pessoa expansiva, alegre, animada, e ele é. Mas na natureza dele, ele também é reservado, também é desconfiado. Ele vai mostrar esse lado alegre e brincalhão quando ele tem mais intimidade, quando ele ganhou a confiança, quando a pessoa ganhou a confiança dele, entendeu? Então, essas coisas vão compondo a sua maneira de agir no mundo, a sua maneira de se comportar, né? Por exemplo, uma pessoa tem um Sol e um ascendente no signo de Sagitário, que é um signo expansivo, brincalhão, solto, né?
mas tem uma Vênus em Escorpião. Então, na hora que a pessoa está se encantando por alguém, seduzindo alguém, ela não vai ser palhaçona, brincadeira, que nem eu, até ela pode ter um pouco disso, mas ela vai se atrair por quê? Pessoas mais misteriosas, ou talvez a abordagem dela na hora de uma conquista seja uma abordagem mais misteriosa, ela não vai querer pessoas que se revelem com tanta facilidade. Então, existem essas nuances que vão traçando o conteúdo do seu mapa natal, né? E vão falando da sua personalidade. Então, o horóscopo, que é só o seu signo, ele não diz muita coisa. Inclusive, hoje em dia, dizem por aí, não sei se é verdade, né? Que os horóscopos de jornal e tal são até meio... dizem que chutam. Não sei se é verdade, né? Mas, assim, para você fazer uma análise, você tem que verificar quais são os posicionamentos, quais são os aspectos que os planetas fazem, né? Para ver o que aquilo está te falando. O horóscopo, né, é num sentido muito macro, né, num sentido muito amplo. Determina praticamente aquilo para um grupo de pessoas muito grande, né? Exatamente. Precisa ser uma astróloga para fazer o horóscopo, é isso do jornal que você, né, que a gente comentou aí, né? Não. Vou escrever aqui o que eu acho que hoje vai acontecer com quem é de peixes, quem é de leão ou sagitário. Normalmente não precisa essa pessoa, né? Ou ela tem que fazer um mapa todo dia para ver como é que está a situação dos astros, para poder escrever aquele horóscopo do dia. Dos astros, acho que é só do Sol, né? Acho que o quê? O horóscopo é só do Sol, ou compõe... O horóscopo é o seu... Por exemplo, lembra aquela zona ionária? Então, hoje os nativos de peixes, lembra disso? Não sei se é do seu tempo. Não é do meu tempo, não, que eu não cheguei nem aos 40. Pois é, essa zona ionária fazia isso. Eu sou de peixes, então você é tranquilo, você é sereno, sabe? Eu tô brincando, nem sei se ela era astróloga ou não, tô brincando aqui com você. Mas eu tô falando assim, tinha muitas previsões, assim, baseadas em cima do signo solar. Você até pode fazer, por exemplo, um mapa solar, onde você faz previsões para os signos, olhando o mapa mesmo, né? Uma técnica. Isso você tem como fazer. Mas eu acho que quando você fala somente do Sol de alguém, é uma coisa muito genérica, entendeu? Você não tem como aprofundar muito na natureza daquela pessoa. Ela tem essas nuances, né? Que você vê fazendo um estudo do mapa dela. É aquelas características que falam, né? Todo leonino é mais extrovertido, né? Tem fator de liderança. Então, tem certas características das pessoas que nascem em determinado mês que já são fixas, né? Mas não sabe o que tem além disso, né? E às vezes uma pessoa leonina que teria esses traços, né? Ela pode ter ali um Saturno no ascendente. Então, ela vai passar uma imagem para os outros, que o ascendente é a imagem que você passa também. Então, a pessoa que conhece você, vê aquele Saturnão ali no ascendente, a pessoa vê você séria, contida, circunspecta, muitas vezes fechada, entendeu? Então a pessoa fala, pô, que leonino estranho. É porque ela tá vendo o teu ascendente, que é a porta de entrada. Ela não tá vendo o seu sol. Legal. E quais são as aplicações da astrologia, Alexandra? Então, a astrologia ela tem várias áreas de atuação, né? Você pode usar a astrologia para... Você pode fazer a astrologia... astrocartografia, que é uma astrologia, por exemplo, você quer morar no Canadá. Então, você vai fazer o mapa para ver como é que seria a sua vida se você morasse lá, entendeu? Entendi. Como é que você atuaria lá. Outra coisa, você tem a astrologia empresarial, né? Que é para ver o mercado, para ver as empresas, né? Para estudar uma empresa. Você tem a astrologia de saúde, né? Que é específica para ver questões de saúde. Você pode fazer a astrologia de um bebê, né? De crianças, né? Mapa de crianças também. Tem a astrologia horária, que é uma astrologia mais preditiva, para você quer usar a astrologia como se fosse um horóscopo. Desculpa, como se fosse um oráculo. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta. Tal situação vai dar certo? Aí você abre um mapa naquele momento e analisa. Ele responde como se fosse o tarô, um jogo de cartas, né? É um oráculo. Você pode usar a astrologia também como astrologia eletiva, que é aquela que eu falei anteriormente, né? Para ver a melhor data para um casamento, a melhor data para você fazer uma viagem bacana sem muito perrengue, né? Até eu fui para a Colômbia agora em março. Esse é legal para você e para mim, que gostamos de viajar, que temos a lua na casa 9. Você e eu temos lua na 9. Então a gente está preenchido emocionalmente quando a gente está viajando. Olha que beleza. Bacana. Então agora na pandemia não estamos preenchidos totalmente. Mas aí
o mesmo como eu tenho Lua na 9, não é isso? Lua na 9? Sim. E você tem Lua na 9, o mesmo período para eu viajar é igual ao seu? Ou podem ter outros fatores que determinam um período diferente para mim do que para você? Não, é diferente, porque a minha lua na casa 9 é em peixes, a sua é em Sagitário. Então, eu vou olhar os trânsitos, ou seja, o movimento dos planetas naquele momento, quais são as angulações que eles estão fazendo com a sua lua, e aí eu vou dizer para você, olha, está um momento bacana. Ou então não está. Por exemplo, eu fui para a Colômbia em março com uma amiga minha, né? Que também é astróloga, e nós analisamos, obviamente, o mapa, até porque a gente sabia que vinha alguma bomba em março. Né? Também estava viajando em março, só de coincidência. Pois é, mas a gente marcou uma data, né, que não seria tão braba, né? E voltamos exatamente na risca, né? Entendeu? Então é legal você fazer essa análise, porque sempre que eu vou viajar eu dou uma olhada. Lógico que eu não sou... Ninguém pode ficar o tempo todo agindo, senão você também não vive, né? Não é assim. Você não pode ser obcecado por oráculos e nada disso. Mas assim, você vai gastar uma grana. Você vai viajar para um lugar tipo a Tailândia, que não é uma viagem barata, né? Então você vai empregar ali um dinheiro bom, né? E aí é melhor você dar uma olhada como é que está o céu, né? Vai ficar jogando dinheiro no lixo, né? Passando perrengue. A gente já pode fazer uma parceria, porque eu sou agente de viagens, você é astróloga. Quando eu tiver um cliente que quer saber, pô, Paulo, me diz aí uma época boa para viajar, quero ir para a Austrália, me diz aí qual é a época boa. Olha, primeiro você vai consultar a Alexandra, que é astróloga, ela vai te dizer a época boa. Depois que a gente fechar, ela determinar essa viagem, eu verifico a viagem. Isso é bacana, né? A gente pode conversar depois sobre isso. Olha, então já fizemos negócio aqui agora. O problema é que muita gente, às vezes, fica preso num mês, né? Minhas férias só é em março. Não tem como. Aí não tem jeito. Aí você vai ter que arriscar. Né? Ou então você dá uma olhada antes para ver em que mês que você tira suas férias. Também tem isso. Tem isso, pode ser isso também. Legal. Você pega um mês cheio de trânsito de Júpiter, por exemplo, é um período que as coisas tendem a dar certo, a fluir melhor. É óbvio. Tem que olhar N detalhes, né? Mas vale a pena dar uma olhada antes. Alexandra, assim, para a gente entender um pouco mais de astrologia, eu gostaria que você nos explicasse o que significa signo solar, ascendente e lua. Porque você já apontou algumas vezes aí essas palavras, né? Mas, assim, ficou difícil... Tudo bem, a gente já conversou um pouquinho antes, né? Eu passei meus dados para você montar meu mapa até para servir de exemplo para a live de hoje. Mas você poderia nos explicar um pouquinho melhor sobre isso? Com certeza. Então, o signo solar, ele é a sua vitalidade. Na parte de saúde, tem a ver com a vitalidade da pessoa, tem a ver com a energia, a disposição física, né? Isso vai depender, obviamente, do signo que o Sol está, né? Dos aspectos que ele faz. Aspectos são as conversas entre os planetas, né? É como um planeta se relaciona com o outro. Então, o signo solar ele tem a ver com o quê? Com a sua consciência, com a sua clareza, seu discernimento, com seus talentos, com seu brilho, com a sua vitalidade física. Tem a ver com a figura paterna também. Né? Se você quiser analisar como é que foi a história familiar de uma pessoa, a relação dela com o pai, você vai olhar o Sol no mapa da pessoa. Tá? O ascendente. O ascendente é o signo que está no horizonte leste na hora que a pessoa sai da barriga da mãe. Né? Então, ele é um ponto do mapa. Então, o ascendente ele vai falar de quê? Da impressão que você passa para os outros, né? Aquilo que você... como é que eu vou dizer? Que você exala, aquilo que você... A primeira impressão que alguém tem de você, né? A sua imagem. No ascendente. No ascendente, né? E aí você precisa da data de nascimento e do horário, que é justamente para você descobrir o ascendente da pessoa. Exatamente. Sem o horário de nascimento não tem como ver. Entendi. Você tem que calcular. É a hora que ela sai da barriga. Isso. Me lembro quando o Pedro nasceu, que eu falei, Marcelo, anota, eu lá com a doida, que já anestesia, não conseguiram. Anota esse horário. Que é o mais importante, né? Então, enfim. Mas aí o horário de nascimento você determinou o ascendente. O ascendente, o que é? O ascendente também é a maneira como você inicia os movimentos, né? Como é que você começa? Quando você vai paquerar alguém, quando vai azarar alguém, você vai com seu ascendente. Quando você vai começar um emprego, quando você vai buscar alguma coisa, você vai agir da maneira como age o seu ascendente. Então, por exemplo, no seu caso, tem ascendente em Áries, né?
Então você não fica esperando que as pessoas façam por você. Você vai. Você resolve. Você não fica, daqui a pouco eu faço isso para você. Quando vê, você já está lá. Já foi. Foi muito rápido. Não tem a menor paciência para esperar. O Áries é um signo que ele é de fogo e ele é de iniciativa, né? É um signo cardinal que se lança nas coisas. Ele vai embora. Não fica esperando ninguém fazer por ele. É rápido. Isso é verdade. Ontem um cliente meu comprou passagem em outro lugar, não sei, na internet, e falou, Paulinho, você pode dar uma olhada para mim? Eu não estou conseguindo, comprei pela internet, foi meu sobrinho, desculpa não ter te procurado, mas eu não estou conseguindo marcar a cadeira de roda para minha tia, que tem 84 anos. Pô, eu sei que tá tarde, dá uma olhadinha para você amanhã, para mim amanhã. Já estava aqui deitado, não sei o que, já entrei em contato com a companhia, já mandei o negócio lá. Deixa eu resolver logo isso, né? Porque aí eu já me ligo. Isso é porque eu tenho uma ascendência em Áries. Pois é, são pessoas que têm iniciativa, elas têm impulso, têm liderança. Não tem o menor saco para ficar esperando a coisa acontecer, a coisa amorosa, a coisa demorada, burocrática. Ela quer resolver, ela quer atuar, ela quer botar para frente, entendeu? Porque quem rege o signo de Áries é um planeta que é o Marte. E o Marte é o símbolo do masculino, é o símbolo da ação. Então, nenhum ariano fica parado ou vendo a banda passar, nunca. Então, pessoal, e a Lua? Você perguntou, né? A Lua é o signo que fala do seu abastecimento emocional. Como é que você se alimenta emocionalmente? Como é que você se nutre? Né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê, né? A Lua, a música do Titãs. Uhum. Então, a Lua é isso, é o que te abastece, o que te alimenta. Também tem a ver com a figura materna. E tem a ver, né, no caso das mulheres, como é que elas serão quando forem mães, né? Como é que elas vão criar os filhos, como é que elas vão observar essa questão da maternidade, né? Então, por exemplo, uma Lua em Sagitário, na casa 9, né, se abastece de viagem, se abastece de conhecimento. Quanto mais sabe de outras culturas, mais fica entusiasmado, mais fica animado. Por exemplo, chega uma pessoa de Sagitário e vem com baixa astral, vem com um papinho de que não vai dar certo. A pessoa da Lua em Sagitário, a Lua também tem a ver com a sua reação emocional. Então, o Sagitário é um signo super animado, entusiasmado, para cima. Tem horror a gente que vem com aquela nuvem preta, vida, ó céus. Não é para o Sagitário isso. O Sagitário está sempre com a mira dele apontada para longe. Então, ele está querendo ir além. Então, você vem com aquele papo, não vai funcionar, não vai dar certo. O Sagitário pega você e joga pela janela. Entendeu? Não tem a menor paciência para isso. Ele reage entusiasmado. E até, às vezes, a reação emocional sagitariana é exagerada, né? É exagerada. A Lua é uma casa, né? Por exemplo, você falou do signo solar, o ascendente a outro signo, e a Lua ela é dividida em casas. Como é que é essa questão da Lua? Então, o mapa astral, né, ele é uma mandala, né? Ele é dividido em 12 casas. Uhum. Cada casa dessas vai falar de um setor da sua vida. Por exemplo, a casa 1, que é a casa onde está o ascendente, fala do seu corpo físico, de como você é, de como você se manifesta. A casa 2 vai falar dos valores materiais. Como é que você ganha o seu dinheiro, aquilo que você produz, né? A casa 3 tem a ver com as comunicações, com a maneira como você se expressa, o seu mental, tem a ver com os irmãos, com os vizinhos também. Casa 4 tem a ver com família, suas origens, com o seu íntimo, né? Com a maneira como você se abastece também. E são quantas casas? São 12 casas. 12 tá? casas. Na verdade, é como se fosse assim, para você entender melhor, Paulinho. Os planetas é como se fossem atores. Os signos são as roupas que eles vestem para interpretar um papel. E as casas são os cenários. Entendi, bacana. Não era para eu falar bacana, mas bacana. Eu tô com vício com esse bacana e está terrível para mim, né? Alexandra, só voltando aqui um pouquinho para o pessoal que chegou mais tarde, tá? Nós estamos conversando hoje com a Alexandra Maia, astróloga, advogada, pós-graduação em Direito e Psicanálise. Essa live de hoje ela vai estar disponível nas nossas redes sociais, no IGTV, no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube. Quem não está inscrito, por favor, se inscrever no nosso canal. E lembrando, tá? Para quem ainda não está participando do sorteio, nós vamos sortear hoje uma consulta virtual com a Alexandra Maia, com direito a um mapa astral e a leitura desse mapa.
Como é que vai ser feito esse sorteio? No nosso perfil do Gente Como Você, tem uma chamada da live de hoje da Alexandra. Então, você tem que ir lá. Ainda dá tempo, porque o sorteio vai ser hoje às 19h30, após a live. Vai lá na chamada da Alexandra, no nosso perfil Gente Como Você, curte a chamada, curte o perfil da Alexandra, curte o perfil do Gente Como Você e marca 3 amigos. Às 19h30, a gente fará o sorteio ao vivo de quem vai ganhar o mapa astral feito pela nossa astróloga Alexandra Maia. Tá legal, gente? Não deixe de participar, porque é bem bacana. Eu, como entrevistador, ganhei o mapa astral e está servindo de exemplo para todos. Ora, é isso mesmo. Legal, hein? Depois da live eu vou querer saber mais sobre esse mapa astral. Já gostei bastante do que eu vi. Eu já achei bacana aqui que você tem ascendente em Áries. Aí a casa 7, que é a casa oposta, é a casa do parceiro, do cônjuge, né? A pessoa que você escolhe para casar. A sua casa 7 é Libra. Olha que coisa. E há anos que esse casal tá aí, ó. É verdade. Mas tem coisa que você me falou, que depois eu vou conversar com você, que ela não gostou, não. Essa história de não ter cobrança. Não, volta da hora. Ela falou que não é nada disso. Tem que voltar no horário determinado. Você dá o pau come, né, Paulinho? Alexandra, é verdade que o signo ascendente ele fica mais forte depois dos 30 anos? Pois é. Tem 2 perguntas que são típicas, né, que todo mundo faz. Primeiro, esse Plutão deixou de ser planeta, então como é que é isso? E o outro é se o signo ascendente fica mais forte depois dos 30 anos, né? Então, assim, não fica mais forte depois dos 30 anos. Por quê? Porque o signo ascendente não se confunde com o signo solar, né? Você nasce de um signo, por exemplo, Leão, no seu caso, né? E o seu ascendente é Áries. Então, Áries é a energia que você expressa espontaneamente, né? Pelo contrário, até depois dos 30 anos, a pessoa, ela às vezes nem é tão espontânea, a gente é mais espontânea quando é criança. Então, quando a gente expressa aquele signo ascendente, né, para começar as nossas coisas, da maneira mais livre possível. Depois dos 30 anos, você começa a ter várias coraças, né? E aí mesmo é que você não... E que uma coisa não se confunde com a outra. Então, assim, o signo solar é sempre o seu signo de nascimento e o ascendente, ele é o signo que está no horizonte na hora que você nasceu. E ele não fica mais forte com o passar do tempo. Porque eles não se confundem, né? Cada um tem o seu papel. Então é como se fosse um mito isso, né? As pessoas falam, não, o ascendente fica mais forte depois de 30 anos, não. Se tiver alguma coisa relacionada, é ao contrário, né? Quando mais jovem, o ascendente é mais presente, o signo ascendente é mais presente. Não é nem que não é nem que ele é mais presente, porque eles não se confundem, né? Mas o ascendente é quando você é mais jovem, ele é até mais, mais vibrante, né? No caso. Ele não é mais forte que o signo solar, mas ele é mais presente enquanto energia, isso sim. É isso que você quis dizer, né? É isso que eu quis dizer. Ele é mais presente, né? Alexandra, fala pra gente, qual é a importância, né, de uma pessoa, a gente já falou de né, vários ramos da astrologia, né, que eu acredito que eu esteja voltando nessa tecla, né, uma pessoa que vai abrir um negócio, fazer uma consulta astrológica, mas assim, qual é a importância que você vê na consulta astrológica, de uma pessoa fazer uma consulta astrológica? Então, a consulta astrológica é uma coisa muito interessante porque ela é uma consulta de autoconhecimento, né? Então, quanto mais você conhece a sua maneira de agir, melhores as suas chances de aprender a se gerenciar. Porque problema a gente só vai deixar de ter no dia que a gente bater as botas, né? Não tem jeito. Aí não tem jeito. A vida, ela é cheia de desafios. Não tem uma vida linear. A linear, até aquele, quando a gente está no hospital que faz assim, aquela linhazinha reta, é sinal que, ó, tchau. Né? Foi embora. Partiu. Então, assim, a vida é sempre cheia de altos e baixos, né? E quanto mais você entende qual é a sua natureza, é muito mais fácil você se gerenciar. Por exemplo, no meu mapa, né? Embora eu seja uma pessoa cheia de água no mapa, que é uma coisa, é uma energia de sensibilidade, né? De tolerância e tal, eu tenho Marte, que é um planeta da guerra, no meu ascendente. Então, isso mostra o quê? Que eu sou uma pessoa com pouca paciência. Embora tenha essa carinha simpática, alegre, né? Muitas vezes uma pessoa com um gênio difícil, né? Já foi mais. Então, sabendo que eu tenho essa predisposição
aos ataques, a perder a paciência, a me irritar facilmente, né? Que dá é um subtom de Áries isso, né? Esse meu posicionamento. O que você faz? Você sabe que você vai explodir com aquela pessoa. Não é melhor você chegar para ela e dizer, fulano, eu tô assim por aqui. Me dá um tempinho? Você vai evitar um aborrecimento, uma chateação, né? Se você ficar insistindo ali, a pessoa está te irritando e você está quieto. Uma hora você vai pegar a pessoa e sabe, sei lá, Deus, o que vai acontecer. Tudo tem limite, né? Exatamente. Então, quando você aprende como é que funciona, como é que você opera, né? O que você suporta, o que não suporta, de que maneira você lida melhor com seus nós. Porque o mapa também mostra os pontos que a gente tem dificuldade, onde a gente tem uma amarra, né? Uma coisa complicada, às vezes familiar, às vezes relacionada a alguma área da vida, ou, por exemplo, os relacionamentos afetivos, ou nas relações profissionais, a pessoa às vezes tem medo de se lançar, né? Então, como é que ela age? Como é que ela deve fazer para poder se lançar? Ou a pessoa está perdida, não sabe qual é a sua vocação, né? Tem a astrologia vocacional também, que eu esqueci de mencionar, que é super bacana, né? Para adolescentes, para jovens que estão fazendo vestibular. Mas, enfim, voltando para não fugir, porque eu falo para caramba. Isso é né? bom. Então, fala. Então, o que acontece? Para você... eu falo pra caramba e me perco, né? Me perdi. Na importância da consulta da astrologia, que a gente estava falando. Isso. Então, para você aprender a se gerenciar melhor, para saber como lidar com essa questão, por exemplo, eu tenho medo de me lançar na vida profissional. Eu sou uma pessoa que sou muito dispersa. Então, por exemplo, a pessoa que tem muito peixes no mapa, é dispersa. Estou chutando assim a grosso modo, né? A pessoa pode ter um monte de peixes e não ser assim, né? Mas, enfim, tem uma dispersão, tem uma coisa de fugir da realidade. Qual é o antídoto do peixes? É o virgem. Então, a pessoa deve fazer tarefas rotineiras, sabe? Criar uma disciplina na vida, sabe? Não deixar que esse lado pisciano leve ela para tudo que é canto, se esparrame, porque senão você não produz nada, né? Então, é importante você conhecer essas energias para saber que direção que você dá para isso, né? Senão você fica que nem sempre um tiroteio. É uma coisa que, por exemplo, eu sempre falo muito para as pessoas e que eu desejo muito. Normalmente, aniversário, quando eu vou mandar uma mensagem, né? Quando o Facebook me dá o alerta lá, hoje é aniversário do fulano, ciclano, beltrano, eu sempre coloco muita paz, muita saúde e boas escolhas. Porque eu acho que a vida é feita de escolhas. E uma consulta astrológica, o mapa astral, ajuda as pessoas nessas escolhas? Ajuda. Às vezes as pessoas vêm para consulta com uma ideia equivocada de que você vai decidir por elas. Isso é muito complicado. Né? Ou então de que você vai dar uma previsão fatal, você vai casar tal dia com tal fulano, né? E não é assim que funciona, né? Na verdade, por exemplo, você chega numa consulta astrológica, uma cliente minha chegou, ela estava numa empresa e ela falou, eu não aguento mais, estou de saco cheio, eu quero chutar o pau da barraca. Eu falei, cara, você está com um mapa complicado na parte financeira, você está com um mapa aqui complicado na parte profissional, segura um tempinho, pelo menos até tal data, entendeu? Só que ela não aguentou, chutou o pau da barraca antes, depois ela ficou chateada, não conseguiu segurar a onda, entendeu? Então, acontece também, né? Às vezes a pessoa não está mais aguentando, mas o mapa te ajuda a dar esse ela norte. Te procurou para escutar aquilo que ela queria ouvir. Mas como você foi contra, ela fez de qualquer maneira. Mais ou menos isso acontece muito, né? Acontece muito, mas é natural também que as pessoas têm dificuldade às vezes mesmo, né? Às vezes você está numa pressão muito grande, você não está aguentando mais alguma coisa, aí você até tenta manter, pô, o astrólogo falou aquilo, o tarólogo falou aquilo, mas você, naquele ímpeto, explode, né? Já aconteceu comigo também. Casa de ferreiro, né? Alexandra, eu acompanho, né? Eu sigo você no Facebook e no Instagram já há bastante tempo. Nós somos amigos há muitos e muitos anos. É verdade. E tenho acompanhado, né, as suas previsões nas redes sociais. Sempre publica, tanto no Instagram diariamente, como no Facebook, né? Elas funcionam, essas previsões que você faz nas redes sociais? As pessoas se atentam para elas? Sim, funcionam. O que acontece? Você pega, na verdade, para fazer aquelas previsões, você pega o mapa do dia. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o mapa desse momento, eu vou lá, faço a mandala, analiso e aí eu publico, né? O que eu estou vendo ali. Então, tem dias assim que são mais turbulentos, né? Que tem uma chance de você explodir com maior facilidade, você tá mais irritadiço. Às vezes até de quebrar coisa dentro de casa, eletrodoméstico, uma energia uraniana, que às vezes queima eletrodoméstico, faz você perder coisas na memória do computador, né? Coisas que ninguém quer hoje em dia, principalmente, né? Ainda mais na quarentena.
Então você publica aquilo ali e geralmente o pessoal escreve embaixo. Caraca, por que eu não li antes? Poxa, devia ter lido antes, agora eu já explodi, entendeu? Mas assim, é óbvio que aquela previsão é coletiva, né? Então, se você tiver com outro, por exemplo, tá uma previsão super bacana no dia, mas você está com uma tensão muito pesada no seu mapa natal e nos seus trânsitos pessoais, né? Às vezes aquilo ali não vai estar tão de acordo, mas no coletivo geralmente funciona assim. Funciona até em relação ao momento social que a gente está vivendo. E assim, Alexandra, qual o horário que você costuma fazer essas publicações para quem não está assistindo poder ir lá no teu perfil e poder ler e participar também? Eu faço à noite normalmente, né? Antigamente eu fazia de manhã, mas com a pandemia a minha vida tá assim num horário meio louco. Então eu tô fazendo sempre à noite, que é o horário que eu consigo sossegar. Aí eu faço tipo mais 9 da noite, por aí, 8 horas, 9 horas. E qual é a validade dessa sua previsão? Eu faço todo dia. Não, tudo bem, mas assim, você publicou às 21 horas. O que você vê no mapa daquele dia, né, de forma coletiva, serve para as 24 horas que vem pela frente. Entendi. Sim. Eu geralmente coloco a parte da manhã, a parte da tarde, tem isso, na parte da tarde tem aquilo. Então, quando você coloca de noite, você já está orientando, em certo modo, as pessoas para o dia seguinte, da parte da manhã e da parte da tarde, como elas devem agir, lógico que de uma forma coletiva. É bem importante deixar isso bem claro, que é uma previsão de forma coletiva, não é uma previsão individual. Ela não está fazendo uma previsão diária para você que está nos assistindo e vai começar a seguir ela, entendeu? É bem bacana você analisar. E até, às vezes eu comento, outras pessoas comentam e a gente troca ideias ali, né? Eu gosto de compartilhar suas previsões. É muito legal. Super recomendado, tá, gente? Ô, Paulinho, tem até uma coisa interessante às vezes, né? Por exemplo, agora, dia 18, semana que vem, a gente vai ter a retrogradação. A retrogradação é quando a gente tem a impressão, porque na verdade isso não acontece, é como se fosse uma coisa ilusória, né? Porque a astrologia ela vem de um ponto de vista geocêntrico e não heliocêntrico, né? Ou seja, é como se a gente estivesse analisando a partir da Terra e não do Sol, né? Então, o que acontece? Você analisa daqui, então a impressão que você tem é que o planeta está voltando para trás. Isso a gente chama de movimento retrógrado. Tá? Mas, enfim, é só uma observação, porque às vezes as pessoas não sabem o que é o termo retrógrado, né? Então, o que acontece? Semana que vem a gente tem Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da fala, da escrita, da compra e venda, das conexões, dos links. Ele vai estar retrógrado. Isso é até bom para você. Então é o seguinte, quando ele está retrógrado, normalmente acontece problema de conexão, problema no computador, problema no celular, aí trava aqui, trava ali. Então é sempre bom a pessoa fazer as coisas com um pouquinho de antecedência, sabe? Testar que nem a gente testou ontem, se está funcionando, se o microfone funciona, se a luz está bacana. Aí, quando você vai viajar nesse trânsito, é bom chegar no aeroporto com uma antecedência, para não ter problema com passaporte, com despacho de bagagem, né? Então, você vai começar dia 18 agora e só vai terminar no dia 11 de julho. Então, é um período que as comunicações ficam atribuladas, complicadas. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, assim, eu só estou falando isso para dar um exemplo das previsões diárias. Então, você põe isso. Aí a pessoa tem que assinar um contrato. Ela olha aquilo ali, dia 18 vai estar retrógrado. Aí o que você faz? Você assina o contrato antes. Porque quando ele está retrógrado, a chance daquilo inverter ou mudar de posição, por exemplo, você teve uma decisão... e dá algum problema, é grande, entendeu? Entendi. Olha então, só, não gente, nada. Deixar claro, eu não sei se a Alexandra fez o mapa dela lá para usar rosa e eu vim de rosa também, eu não sabia. A gente veio de rosa, foi coincidência, a gente não combinou, não. Se for para a live ser boa, tá sendo. O rosa tá atraindo boas vibrações para a gente aqui, que a live tá maravilhosa. Tá alegre. Alexandra, uma pergunta assim que eu não devia nem fazer, mas fazendo pelo momento que estamos vivendo. A astrologia, a pandemia, ela foi prevista pela astrologia? Então, essa pergunta daí é o seguinte, ano passado, há 4 anos, a comunidade astrológica vinha sinalizando que em 2020, em março de 2020, nós teríamos um evento que atingiria a todos nós, né, e que seria um negócio muito forte. Como a gente tinha ali um alinhamento planetário
em Capricórnio, que era Saturno, Júpiter, Marte e Plutão. E esse posicionamento já se deu em outras épocas, deflagrando grandes guerras, inclusive Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu pensei, e outros colegas pensaram também, que seria uma guerra. Inclusive, em janeiro, quando mataram aquele general Soleimani, iraniano, né? Eu achei que ali fosse começar a bagunça, né? Mas não, foi uma outra guerra, uma guerra silenciosa com um inimigo meio invisível, né? Que é esse vírus. Mas as características que a gente está vivendo, né? O que acontece? Era um estéreo, quer dizer, era um alinhamento grande no signo de Capricórnio, sendo regido por Saturno, né? As palavras-chave de Saturno são, olha que coisa incrível, isolamento, contenção, retenção, enxugar, ficar só com a estrutura. E a frase do ano é menos é mais. Entendeu? Então, isso vale para o que a gente está vivendo, totalmente, né? É uma época de isolamento mesmo, distanciamento, né? Onde a gente tem que ter mais concentração, onde todos nós, mesmo dentro de casa, estamos trabalhando, parece que o dobro, né? E a vida mudou, porque está sendo reestruturada, né? Desde o ano passado que a gente vinha com um posicionamento bem forte no céu, que era de Saturno e Plutão, que significava o seguinte: antigas estruturas não iriam mais se manter. Aquilo que vinha apodrecendo, isso em qualquer âmbito, seja no familiar, seja no pessoal, seja na carreira, seja no financeiro, enfim, isso aí estaria desmoronando, né, para que se criasse uma nova estrutura. E é o que a gente está passando. Eu não sei que estrutura vai ser criada a partir disso, mas igual ao que estava antes não fica mais. Então é uma quebra aqui é uma fase importante que está sendo deixada para trás. E achei interessante também que a gente tem um ponto no nosso mapa, né, que são os nodos lunares, a cabeça do dragão e a cauda, né? E desde o ano passado, a cabeça do dragão, que é como se fosse o norte de uma bússola, para onde você tem que ir, estava no signo de Câncer, mostrando a importância de deixar de viver uma vida tão, assim, não é de deixar de viver uma vida produtiva, mas de deixar de viver uma coisa tão capitalista, tão... sabe, você o tempo todo fora de casa, o tempo todo produzindo, o tempo todo pensando em dinheiro, o tempo todo querendo subir na vida, só pensando nisso, não dando a menor importância aos seus vínculos, aos seus laços, à sua família, aquilo que te faz bem internamente, aquilo que te abastece. Porque Câncer é um signo que fala da gestação, né, daquilo que te preenche emocionalmente. Então, olha só o que está acontecendo agora. Todos nós, dentro de casa, tendo que conviver com os nossos familiares ou com aqueles que vivem conosco, né? Então, se essas relações são uma porcaria, elas estão apodrecidas, né? Começa o momento de ruptura. E muita gente está passando por isso, né? Exatamente. Então, você está vendo aí muita gente se separando, muita gente desesperada porque não aguenta conviver com os filhos, muita gente desesperada porque não aguenta conviver com os familiares, não é? Eu tenho atendido algumas pessoas que estão com essas questões, né? É verdade. É difícil. Principalmente quando você está dentro de casa, criança pequena, né? Que não para quieta. Eu estou aqui com 2 cachorros, então no início foi meio difícil, agora eu já estou me ajustando, entendeu? Então a gente vai... Agora, o nó do norte estava em Câncer, então a direção era alinhe a sua base para você ter esse eixo bem equilibrado, né? Tanto o seu bem-estar familiar, os seus laços, seus vínculos, que te nutrem no momento de crise, como também a sua carreira, a sua produtividade, o seu dinheiro, o seu status, né? Isso tem que estar em equilíbrio. Você não pode estar só numa ponta, né? Então, e foi isso que a astrologia previu, sim, que esse ano seria um ano de crise muito grande, mais de vírus, né? Mas tá aí, os efeitos saturninos estão todos aí, isolamento, distanciamento. Vocês imaginavam... Quê? Vocês imaginavam que seria uma guerra, né? Eu imaginei que fosse uma guerra, mas que seria uma coisa que teria repercussão mundial, porque era uma coisa bem impactante, né? Isso foi falado a exaustão em todos os congressos de astrologia. Bem antes, 4 anos antes já estava sendo previsto. Sim, e ano passado foi falado em todos os congressos, foi falado cansativamente por todos, né? O que vem por aí? Vem algum evento que vai mudar tudo, né? Você vê a própria história que rolou aqui no Rio, que foi mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, da crise da água, né? Da SEDAI, aquela história toda da água contaminada, né? Então você vê uma unidade de abastecimento, né? Antiga, basilar, um serviço básico, público,
que é a distribuição da água. Saturno, toda contaminada de fezes, que é Plutão. Plutão está associado a isso. Uma estrutura que não se mantém daquele jeito mais, tem que transformar, tem que mudar. Então, essas coisas estão eclodindo. Assim, Alexandra, deu um problema aqui no meu... Recebi uma ligação aqui, eu sou síndico do prédio, estavam me ligando, aí a tela apagou, deu um delay. Então, Alexandra, vamos ver o que vem, o que você pode nos dizer, o que vem pela frente agora nesses próximos dias, né? O que você consegue ver, que não sei se você já viu ou não viu, ou se você tem uma percepção dentro da astrologia do que vai acontecer pela frente, como a gente tem que se preparar, o que você pode nos falar? Pois é, a gente, nesse momento, está com vários planetas retrógrados no céu, né? Júpiter, Plutão, Saturno, Vênus, Mercúrio vai entrar semana que vem. Não é uma coisa normal, quer dizer, não é uma coisa típica. Os planetas retrógrados falam de períodos de revisão. Revisão de quê? Saturno, de estrutura. Júpiter, de planos e metas. Mercúrio, de acordos, de contratos, de determinações, de decisões. Vênus, finanças, amores, relacionamentos. Então, a gente está num período começou a pandemia, que era uma coisa que ninguém esperava. Decisões foram tomadas, medidas foram tomadas, inclusive a questão do isolamento, né? Que hora mandam fechar tudo, hora mandam abrir tudo. Isso tem muito a ver com os planetas retrógrados, né? Essa indecisão, esse vai não vai, né? E a gente teve também um posicionamento em abril, que foi de Júpiter em conjunção com Plutão, que foi uma medida, né, de crescimento, medida de o que vai se fazer para enfrentar isso, né? O governo federal injetando dinheiro, né, nos municípios, nos estados. Então, agora, o Júpiter e Plutão vão se juntar novamente, só que estão retrógrados. Ou seja, essas metas, essa expansão, essas medidas econômicas vão ser revistas. Da mesma forma que decisões relacionadas a esse processo todo vão ser revistas também. Então, aquilo que estava acordado anteriormente vai mudar. Tá? A gente teve também um eclipse nessa sexta-feira, agora, dia 5, né, que foi um eclipse onde o Sol, os luminares, né, que o eclipse é quando a Lua está cheia, o Sol se opõe à Lua. Eles estavam fazendo uma tensão com Marte e Netuno, né, que são dois planetas que falam de contaminação. Então, assim, eu acho que nesse período agora, pelo menos até o final de junho, é complicado reabrir as coisas, porque a tendência de aumento de número de contaminações é grande, infelizmente, sabe? Porque peixes é um signo, Marte está em peixe, Marte fala de ação, né? Ele está no signo de peixes, conjunto a Netuno, que é um planeta que tem a ver com a contaminação. Então pode um aumento descontrolado do número de contaminações. E isso pode acontecer, infelizmente, né? Agora, em compensação, no final do mês, a gente tem bons aspectos de Marte com Júpiter e Plutão, e também tem um bom aspecto de Mercúrio com Urano, que fala de quê? De talvez alguma boa notícia vinda em termos de descoberta, de vacina, de alguma coisa vinda da área tecnológica que nos traga alívio, que traga uma esperança, né? Então, assim, não é um mês fácil, é um mês onde a bolsa vai oscilar, né? Não é um mês legal para fazer investimentos diferentes, não é um mês legal para fazer gastos e para assinar contratos, para começar coisas, para iniciar negócios, para implementar projetos. Não é o melhor mês. Deixa chegar depois do dia 11 de julho e começa a pensar nisso, quem tiver com isso em mente, né? Se for possível também, né? Porque nem sempre é. Então verdade. É isso que eu ia falar. É um mês de... Às vezes a gente não tem. Essa previsão, isso que a astrologia está nos passando, é para os próximos 30 dias, até 15 de julho, mais ou menos. Por aí. A gente pode imaginar que isso vai acontecer nos próximos 30 dias. Sim, a gente tem aí um período de vários eclipses, né? Teve um agora, vai ter outro no dia 21 de junho e vai ter outro no dia 5 de julho. Eclipse o eclipse, quando acontece, ele entorna o caldo. Alguma coisa que estava, sabe, a ponto de estourar, ela entra em ebulição. Então, assim, situações que estavam pelo tampo vão estourar, né? E coisas também que estavam indo numa direção mudam de direção. E com esse bando de planeta retrógrado vai mudar de direção várias vezes. Então, vai ser um mês meio caótico, meio confuso, né? Figuras de autoridade vão ficar expostas, vão ser colocadas à prova. Então, não é um mês fácil, não. Então, tá? Mas no final... recomendação
ficar em casa, guardar seu dinheirinho numa aplicação segura, evitar contratos, mudanças muito radicais, né? Manter o distanciamento social, porque ainda vai haver um pico maior de contaminados pela pandemia. E se Deus quiser, no fim desses 30 dias, vamos receber uma notícia boa de um avanço científico, de um estudo, de alguma coisa que vai nos dar uma esperança aí a médio, curto prazo, a gente espera, né? Sim. Sim, isso mesmo. É um período meio conturbado, esse mês de junho até o começo de julho. Então, o ideal, assim, é óbvio que nem todo mundo pode ficar em casa, né? Então, quem não puder ficar não vai ter jeito, né? Não, mas lógico. Quando a gente fala para permanecer em casa e permanecer com distanciamento social, é sempre para aqueles que precisam. Lógico que quem tem que sair para cuidar, né? Para trazer a sua comida, para trazer o seu dinheiro, para trabalhar, tem que sair, não tem jeito. Senão o pessoal da linha de frente não estava nos ajudando para quem pode trabalhar de casa. Alexandra, sabe aquele momento do programa de entrevistas, né? Que as pessoas falam assim, gente, tem que encerrar. E acredito que todos que estejam assistindo falem, eu acredito que é o pensamento de todo mundo. Infelizmente, a gente está com um tempo assim curtíssimo. Eu tenho mais, acho que uns 3 minutos. Dentro desses 3 minutos, eu vou falar um pouquinho. Gente, a promoção, olha, o sorteio do Mapa Astral da Alexandra, 19h30 vai ter o sorteio. Quem ainda não está participando, indo gente como você, procurar a chamada da live de hoje da Alexandra, seguir a Alexandra no Instagram, seguir o gente como você, marcar o coraçãozinho, o like aqui, que o mercado estava me ligando, 3 amigos para poderem participar, tá? Essa live vai estar gravada no nosso canal do YouTube, vai estar gravada no IGTV, no Instagram e no Facebook, para quem chegou atrasado, porque a live foi maravilhosa, tá, gente? Alexandra, gostaria de agradecer muito a sua presença. Foi um papo maravilhoso, muita informação, principalmente para quem não tinha ideia do significado da astrologia. Peço para você 1 minuto e 20 segundos para mandar uma mensagem para todos que estão nos assistindo e para aqueles que vão nos assistir futuramente. A mensagem é a seguinte, como mesmo mostra a astrologia, né? A gente sabe que na vida tem momentos que são tensos, que são difíceis, né? Mas nada é permanente nessa vida, tudo muda. Inclusive nosso pensamento, nosso sentimento. A gente mesmo, né? Não vai ficar aqui para sempre, não vai ficar para semente. Então, gente, acho que é importante a gente entender que tem que respirar fundo agora, mas que isso tudo vai passar. Que daqui a pouco a gente está comemorando de novo, está rindo de novo, tomando nossa cervejinha de novo, batendo papo, sabe? A vida é cíclica, né? E a gente tem que dançar conforme a música, se deixar fluir, né? Não ficar se prendendo, não ficar se controlando, não querendo se apegar a momentos, deixar que a vida flua e vamos aproveitando para ter autoconhecimento, para extrair as melhores lições de tudo que se apresenta, né? Acho que é a melhor maneira. Bacana, Alexandra. O meu muito obrigado. Meu obrigado também pelo meu mapa astral. Depois eu vou conversar contigo para você me falar mais sobre ele, tá? Tá bom, Paulinho. Beijo para todos. Agradeço a todos por estarem assistindo o nosso projeto. E quem quiser estar no lugar da Alexandra e conversar com a gente, manda um direct para gente como você, com o seu tema. A gente analisa, bate um